Alô, galera do ListMed, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos trazendo esse slide aqui maravilhoso para falar com vocês sobre assincronia na ventilação mecânica. O que é assincronia? É toda vez que o ventilador não está de maneira adequada oferecendo o volume de gás, de oxigênio que o paciente está precisando. Então, nas curvas de gráfico, isso gera-se uma sincronia. Vocês sabem que as curvas de gráficos, elas são da pressão, do volume e do fluxo. E as assincronias, elas podem ser vistas em qualquer uma dessas curvas, tá certo? Então, nós preparamos esses slides para que vocês tenham a noção de como tratar as assincronias na ventilação mecânica. Então, nós dividimos em dois grandes grupos as assincronias. A primeira de todas, as sincronias de alto fluxo. E eu fiz uma brincadeira aqui, como se fosse uma partida de futebol, que as assincronias de alto fluxo, elas têm 4 jogadores. Tem o juiz no meio, que é aquele responsável pelas coisas mais difíceis, que a gente colocou o juiz como sendo o fujão. É aquela sincronia gerada por secreção, por fuga do sistema e também por sensibilidade excessiva no ventilador. E do outro lado, os jogadores das assincronias do baixo fluxo, tá certo? Então são 4 jogadores para o alto fluxo, 3 jogadores para o fluxo baixo e um jogador, que é o juiz, para comandar essa questão aí. Bom, então vamos lá. A sincronia de alto fluxo duplo disparo é quando o ventilador passa a disparar 2 vezes, uma comandada pelo ventilador e outra comandada pelo paciente. O segundo é quando é o disparo reverso, quando há uma dureza muito grande no parênquima pulmonar, em que você faz o disparo normal, em seguida vem um disparo reverso, porque não deu tempo o ar ser acomodado dentro do parênquima, aí que a gente chama de disparo reverso. Depois da ciclagem precoce, vocês sabem que o ventilador, ele cicla. Ele cicla entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório. E cicla de novo no final do tempo expiratório para iniciar um novo ciclo inspiratório. Então, essa ciclagem entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório, quando ela é precoce, chama-se assincronia de ciclagem precoce. E por fim, quando o paciente está recebendo um fluxo excessivo, ou seja, o fluxo nada mais é do que o volume de ar que está entrando relacionado à velocidade desse, desse ar que está entrando, ou seja, são duas variáveis, a velocidade e o tempo. Então, toda vez que o fluxo está excessivo, ele também gera uma sincronia de alto fluxo. Do outro lado, nós temos as sincronias de baixo fluxo, que vocês podem ver aqui, ó. São essas aqui, ó, as assincronias de baixo fluxo, que é o disparo insuficiente. O que é o disparo insuficiente? É quando o paciente tenta comandar a máquina para provocar um novo disparo e ele não consegue. Então, esse disparo insuficiente ou ineficaz gera uma sincronia de baixo fluxo. O segundo é a ciclagem tardia, ou seja, o paciente vem, ultrapassa o tempo inspiratório e na hora dele ciclar para entrar no tempo expiratório, ele continua mantendo o tempo inspiratório. Então a gente chama aí de ciclagem tardia. E a terceira é o fluxo insuficiente, ok? Então são essas as assincronias que nós temos do dia a dia. Bom, gente, a primeira coisa de tudo, olhar o sistema, né? Se o sistema está adequado, se não tem secreção no sistema, se não tem vazamento. Esse é o juiz. Depois disso, que você classificou entre as assincronias de alto fluxo ou de baixo fluxo, você vem para aqui, ó.
Então, digamos que a sincronia seja de alto fluxo. Aí vocês vão alterar o quê? Inicialmente, verificando, logicamente, qual tipo de modalidade que você está usando. Imaginemos que você esteja usando PCV. Então, para a sincronia de alto fluxo, se você está usando PCV, você vai aumentar o tempo inspiratório. Ponto final. Novamente, se você tem uma sincronia de alto fluxo e você está trabalhando em PCV, você novamente aqui, ó, vai poder, concomitante com o aumento do tempo expiratório, você pode diminuir a relação IEs, ok? Novamente, se você tem uma sincronia de alto fluxo e você está em PCV, você pode também aumentar o rise time, que é a rampa de entrega do gás ao paciente, tá certo? Bom, se você está em VCV, e tem uma sincronia de alto fluxo, você pode diminuir o fluxo. Está aqui. Você pode diminuir o fluxo. No entanto, se você está com a sincronia de alto fluxo, você pode mexer na sensibilidade, aumentando a sensibilidade, se ela estiver muito baixa, para as três modalidades que aqui estão. PCV, veja aqui, PCV, VCV e também a modalidade PSV, ok? Rapidamente, PCV é quando você seta a pressão inspiratória, você consegue controlar a pressão de pico através da pressão inspiratória e da PIP, mas não consegue mensurar a quantidade de litros por minuto que está entrando no paciente, nem o volume corrente, que é realizado a cada incursão. No modo VCV, você consegue controlar o volume que você está ofertando, mas não consegue mensurar as pressões. E no modo PSV, você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Você só dá a pressão ao paciente, mas ele pode fazer o volume dependente da incursão que ele estiver realizando, porque aqui nesse caso do PSV, o paciente está na modalidade apenas assistida. Nas outras duas, a gente tem controlada e assistido controlado, ok? E no modo PSV, para uma sincronia de alto fluxo, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, tá certo, diminuir o percentual de ciclagem. Ou seja, se eu estou lá com 30%, eu ponho para 25%, é provável que resolva esse problema. Posso também mexer na pressão inspiratória, tá certo? Eu vou aumentar a pressão inspiratória para o modo PSV. Ou posso mexer no volume corrente, ou seja, eu tento equalizar, tá certo? Para resolver essa sincronia de alto fluxo, no momento que eu estou no modo VCV, a um volume corrente que esteja relacionado entre 4 a 6 ml por quilo de peso. Então, voltando aqui para as assincronias de alto fluxo, vocês podem mexer em todas essas variáveis que estão aqui, obedecendo o tipo de modalidade que você está praticando, que está aqui em azul embaixo no gráfico, tá certo? Observe que a sensibilidade é o único que contempla as três modalidades. Bom, quando a sincronia é de baixo fluxo, aqui está ela, ó, disparo insuficiente, ciclagem tardia ou fluxo insuficiente, e você está em PCV, você pode diminuir o tempo inspiratório, ok? Com a diminuição do tempo inspiratório, você
estará resolvendo essa sincronia que pode ser disparo insuficiente, ciclagem tardia ou fluxo insuficiente, ok? Bom, por outro lado, se você está em PCV, você pode ainda aumentar aqui, ó, a relação IEs, ok? Ou você pode ainda diminuir, tá certo? O rise time, ou na modalidade VCV, você pode aumentar o fluxo. Se a sincronia é de baixo fluxo, aumentando o fluxo, você vai ter uma resolução do seu problema. E da mesma maneira, você pode alterar o percentual de ciclagem para os casos de PSV, aumentando o percentual de ciclagem. Então, o paciente está com a sincronia de baixo fluxo, ciclagem de 20%, você aumenta para 25%, prova e observa nos gráficos se essa sincronia resolveu. E para a modalidade PSV, você pode também diminuir a pressão quando há sincronia de baixo fluxo. E sempre organizar, na modalidade VCV, a quantidade de oxigênio que está sendo ofertado, 4 a 6 ml por quilo de peso predito, para que você possa organizar e resolver a sua sincronia. Tá certo, galera? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse slide aqui. Quem quiser pode fazer um print, porque realmente você vai no monitor, olha a sincronia, vem para essa tabela e segue esses parâmetros aí que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver a sua sincronia, tá certo? Brigadão aí por estarem curtindo, por vocês estarem curtindo o ListMed, tá certo? Espero que vocês possam deixar um like nesse vídeo, seguir o nosso canal, tem muita gente que assiste o vídeo e não segue o canal, e também acionar o sininho para que vocês possam receber notificações de novos conteúdos que nós estaremos publicando aqui, tá certo? Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, galera!